Olá, amigos, muito boa tarde. Para você que já está ligadinho na TV Cachoeira para acompanhar o NT Sul de hoje, que é especial. Especial porque nós estamos no Abril Azul. É isso mesmo. Neste mês, muitos grupos e entidades reforçam ainda mais um trabalho que já é feito ao longo de todo o ano: a conscientização sobre o autismo. Uma condição que engloba desenvolvimento neurológico, interação social e da fala, além de alterações comportamentais e até mesmo habilidades psicomotoras. E é claro que isso tudo torna os desafios da vida ainda maiores, tanto para quem tem o autismo quanto para quem convive com essa pessoa. Tem como contornar isso? Como trabalhar para um melhor desenvolvimento da criança com autismo? O que você, como sociedade, precisa saber para lidar da forma certa com o autista? E como também amparar quem está envolvido com esse autista? Afinal, uma mãe ou um pai acaba também precisando deste apoio? É sobre isso que nós vamos tratar neste programa especial. E eu já quero começar apresentando quem vai me acompanhar nessa jornada de conhecimento e aprendizado juntinho com você aí de casa. Miriane Nunes, seja muito bem-vinda ao NT Sul. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada. A Miriane é psicopedagoga e neuropsicopedagoga, ou seja, não tem pessoa melhor para falar para a gente sobre todos os aspectos envolvidos nessa questão do autismo. Miriane, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa jornada. Mais uma vez eu te agradeço. Gente, e para dar início ao assunto do dia, para ir direto ao ponto, a gente já vai apresentar para você aí de casa mais uma convidada que está aqui no estúdio com a gente, Andréia Silveira. Seja bem-vinda também, Andréia. Muito obrigada. A Andréia, gente, é avó e mãe da Kathleen. A Kathleen é autista. E aí você que está em casa deve estar se perguntando, quem é Kathleen? É isso que você vai descobrir agora numa breve reportagem para a gente abrir a nossa discussão de hoje. Confere aí. Oi, galerinha. Esse é meu vídeo, meu microfone. Mostra a tua casa pra galerinha. A minha casa é verde. E o teu quarto não vai mostrar pra galerinha? Meu quarto é onde? Meu quarto é do caso do Kevin. Do Kevin e da mãe. E o tempo passou, a Kathleen cresceu, segue, falante, graciosa. E os planos de ser uma digital influencer, esses só mudaram de plataforma. Agora eu sou TikToker. Ela segue com seu canal do YouTube, mas espertamente está ampliando a área de atuação. E sabe disso porque monitora as respostas nas duas plataformas. Então, tu usa o TikTok agora, que é uma coisa mais rápida, conteúdos mais curtos, e tu fala sobre games também. E o que mais? Dicas de quê? Eu também tenho YouTube, mas não cresço tanto. No minha, eu tenho... deixa eu ver. Aqui, ó. 83... Não, 84 agora cresceu um pouco. Como toda criança, ela vive envolta em um universo de possibilidades. Os anos trouxeram outros interesses, embora o mundo digital esteja sempre ali. Eu tenho 2 empregos que eu quero fazer. Não, 3 na verdade. Dublagem. Qual era mesmo? Artes. Qual era mesmo? Ciências. E também reportagem. Então tu quer trabalhar com televisão? E aí, para chegar nisso, tem que estudar, né? E tu já tem esse plano, assim? Tu gosta de estudar? Como é que é isso? Eu gosto. Eu tenho lá vários amigos e a professora é bem legal. Tem 2, né? A estagiária e a outra professora Andréia. E a estagiária se chama Amanda. Talvez eu seja famosa, seja muito rica e também tenha muita paz e amor. Vai continuar insistindo nessa ideia aí, então, de ser uma produtora de conteúdo digital? Eu também sei dançar. Deixa eu mostrar. TikToker? É.
Quem nos acompanha aqui no NT Sul já conhece a Kathleen, ela já figurou aqui, esse VT, na verdade, foi meio que um retrospecto para atualizar a situação dela. André, então essa é a filha querida do coração, querida e cheia de sonhos, né? Ela é cheia de sonhos, ela quer ser youtuber, ela quer ser tiktoker, ela quer ser dubladora, quer trabalhar com reportagem. Olha! Ela tem muitos sonhos, é uma criança maravilhosa, é um presente que Deus me deu, que é linda, inteligente. Claro que nem sempre foi assim, a gente passou por muita coisa, né? Mas ela está se desenvolvendo muito bem. Todos esses sonhos, foi a partir de que foram coisas que ela foi percebendo das vivências do dia a dia? Ela teve alguma influência? Como é que ela foi tem isso? os irmãos, né? Que é o Kevin, que tem 12 anos, e tem a Kimberly. E como eles jogam muito esse Roblox, e estão sempre olhando joguinhos no YouTube, olhando o YouTube, e mostraram para ela, e nesse tempo ela se despertou uma vontade, assim, e ela faz vídeos, ela faz coisa de jogos, sabe? Ela adora essa internet, essas coisas assim, ela adora, sabe? Isso ajuda muito, porque puxa muito pela cabecinha dela, que o doutor disse que não é muito bom, né? Porque ela fica no computador e no celular, sai para ir para escola, né? E agora vai começar a fazer pedagoga, vai começar a fazer TO, psicóloga, todas essas coisas ela vai começar de novo, porque ela tinha parado por causa da pandemia, né? Miriane, como é que tu vê essa situação? Ela já tem desde pequenininha, desde a mais tenra idade, esses sonhos, esses desejos, né, de o que fazer quando crescer, né? Tem essa questão do contato com redes sociais, tem o contato com os eletrônicos, né? Mas tem toda essa estruturação de um desejo, né? Para uma criança autista, isso é algo habitual ou é normal esse tipo de situação, de enquadramento, visto que o autismo tem vários enquadramentos, tem vários graus, né? O que a gente sempre comenta é que antes de ser autista, a Kathleen, ela é uma criança. Então, como toda criança, ela também tem os sonhos, ela também tem os desejos, ela também tem as vontades, né? Então, é muito natural isso. E é óbvio que os pais, eles devem estar sempre atentos aos desejos da criança, aquilo que ele realmente pode fazer, que ele tem condições, né? E aquilo que não tem condições, os pais oportunizarem para que ela chegue nisso. Não estou dizendo se vai ser uma youtuber ou não, não sei. Mas por que não ela ser uma criança que ela consiga, né, se desenvolver nas mídias, que ela consiga acessar para fazer um trabalho, que ela consiga utilizar um WhatsApp para se comunicar com outras crianças, outros jovens, né? Então, assim, o que a gente sempre aconselha é alimentar, sim, aqueles desejos que eles têm, acompanhar, né? Porque tudo que eles fazem pode ter os dois lados, pode ser muito bom, mas também o excesso, que a própria mãe falou, né? A gente tem que estar atento, a gente tem que equilibrar. Mas isso é com qualquer criança, não é porque é autista, é porque é criança. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante, a gente sempre se dá conta, que antes de ser autista, é criança. E como toda criança, a gente tem que estar atento, alimentando os sonhos e também controlando para ver onde estão os excessos, tentar intermediar. Legal. Gente, nós estamos falando de autismo e de uma menina cheia de sonhos, de uma família que lida com isso há alguns anos já. Mas tudo isso teve um princípio. Para que qualquer coisa seja feita para lidar melhor com quem tem autismo, é preciso ter primeiro um diagnóstico. E como isso é feito? Tem um exame que mostre? A gente foi buscar resposta com um especialista no assunto, o neuropediatra Luciano Hartmann. Confere aí. Porque o diagnóstico do autismo ele não é baseado em nenhum exame, por exemplo, ressonância, tomografia, eletroencefalografia. Nós não temos um exame para o diagnóstico, nós não temos nenhum marcador biológico que possa ser ou visto numa ressonância ou num exame de sangue. Não existe isso, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico totalmente clínico, baseado em informações por parte da família, por parte da escola, em observação de características, e se elas estiverem dentro de critérios específicos, que são internacionais, a gente usa os critérios atualmente do Manual Estatístico de Desordens Mentais, o DSM. Então, lá existem os critérios que a gente usa para estabelecer um diagnóstico.
Mas uma criança, vamos supor que está com atraso na comunicação. E veja bem, nesse momento eu não falo em fala, mas nós temos a comunicação gestual, nós temos a capacidade compreensiva da nossa comunicação, de compreender o que nos falam. Tudo isso já vem antes da fala. Por exemplo, quando a gente pede para uma criança, chama ela pelo nome, quando a gente pede para ela dar tchauzinho, quando ela já aprendeu esse comando, essa criança às vezes não sabe falar, mas ela, pelo comando, ela já faz. Ela já atende pelo nome. Quando a gente pergunta onde está o papai, onde está a mamãe, essa criança já faz aquele rastreio com os olhos em busca e sorri ao encontrar o familiar que a gente perguntou. Tudo isso é comunicação. Andréia, nesse nosso retorno, eu te pergunto o seguinte, a partir de que momento foi detectado, ou vocês perceberam em casa que a Kathleen manifestava algum sintoma de autismo, ou vocês não pensaram logo em autismo? Não, eu nem sabia o que era autismo, nem sabia. A gente notava, porque como eu tinha os dois, né, e aí ela com um aninho, ela não andava, ela não falava, ela ficava escondida nos cantos, e era muito agressiva, ela mordia, ela puxava os cabelos, ela gritava, e ela, se ela não tomar o medicamento, ela não dorme, ela tinha convulsão, e aí eu ficava apavorada, não sabia o que aquela criança tinha, sabe? Levava no pediatra, levava e tudo, não sabia, sabe? Só dizia, ela tem que fazer isso, tem que fazer exame daquilo, tem que fazer... Aí eu fui, uma cunhada minha me levou na doutora Marilice, e como eu já nem dormia, já nem conseguia raciocinar mais. Aí eu cheguei lá com ela e ela só olhou para a Kathleen e disse, tu não percebeu que a tua filha é autista? E aí eu fiquei assim olhando para ela, o que é autista? Eu não sei o que é isso. Aí ela explicou para mim que eu tinha que levar ela no neuro, para ele avaliar ela, para ele ver, conversar comigo, me explicar direitinho, né? Aí ela me passou para a PUC, lá em Porto Alegre, para o doutor Felipe. Aí o doutor Felipe avaliou ela, mas ela não falava nem nada, foi bem difícil, até foi bem... Porque ele não conseguia avaliar, ela só gritava, só mordia, se debatia. E ela teve uma evolução a partir desses atendimentos que ela começou a receber? Aí, pra cá, ele deu remédio para ela dormir, né? Para parar da convulsão e para ela poder dormir, porque como ela não dormia, ela tinha convulsão, né? Uhum. E aí ele me passou para me procurar a PAI, aí eu fui na PAI, aí ela começou a ser atendida, começou a tomar medicamento, e aí começou a fazer a fono para começar a falar, porque acho que ela não conseguia se comunicar com a gente, ela ficava muito agressiva, sabe? Ela mordia, e aí começou a fazer a fono, e aí começou a fazer para começar a caminhar, foi indo devagarinho e aos pouquinhos, com 4 anos, ela estava sentada na sala, ela já estava caminhando, já assim, dando os passinhos, né? E aí ela até chegou, estava eu e meu marido sentados, e a gente estava sentado na sala, ela chegou e falou, meu ni, meu cheiro, aquilo foi né? A gente não sabia se ria ou se chorava. Aí dali ela foi falando, foi ficando menos agressiva. Meu ni era o bico. Ah. E o cheiro era o paninho, porque ela usava o bico e o cheirinho. Sim, sim. E ela falou, cadê meu ni? Porque eu dizia pra ela, né, vamos pegar um ni, que é pra te dormir. E aí ela pediu meu ni, meu cheiro. E aí a gente ficou numa alegria. Daí ela começou a falar as palavrinhas, foi indo. E aí evoluiu. E desenvolveu assim, e ela parou de ficar agressiva. Ela é ainda um pouco, né, mas sabe, aos poucos ela foi desenvolvendo, assim, porque eu não conseguia nem sair com ela de casa. Meriane, conta pra gente o seguinte, tu trabalha com diagnóstico, que é o que a gente falou agora há pouco, que o especialista comentou, o outro especialista comentou ali, né? É o teu dia a dia. É muito difícil chegar a um diagnóstico? Assim, a gente sempre deixa claro que o único profissional que pode realmente dar um diagnóstico é um médico. O que o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, um psicólogo podem fazer? Eles podem dar prognóstico, que é o que a gente faz. A gente, como o doutor falou, não existe testes, mas existem alguns protocolos que se chamam de rastreio, que a gente aplicando aquilo, a gente consegue ir no caminho para ver se a criança tem ou não tem indícios, né? Então, assim, tudo vai depender muito. Existem casos em que é muito evidente os indícios de um autismo, né? Mas existem outros casos que é bem mais difícil. Não é à toa que o autismo a gente chama de espectro,
Por quê? Porque existe uma gama muito grande, né? Então, tu nunca, assim como todo mundo é um, autista também, cada um é um. Não tem como tu dizer assim, ah, não, mas este faz isso e o outro não faz. Porque cada um é de um jeito. Então, nós temos autistas que são verbais, que falam, né? E falam, às vezes, inglês, francês, português, espanhol, outras habilidades. Mas nós temos autistas que não falam. Né? Tem autistas que não falam até 4 anos e de repente começa a falar. Isso depende do estímulo precoce ou é o tipo de autismo? Não existe uma resposta para isso. Não posso te dizer, depende disso. Agora, o que eu posso te garantir é que a criança, quanto mais estimulada, mais condições ela tem de desenvolver habilidades. Então, assim, não tem como eu te garantir, por exemplo, não, aquela criança que não fala, se ele for para uma fono, ele vai falar. Não sei. A ideia é essa, a ideia de se levar para uma fono para ter essa habilidade. Mas não podemos garantir, entendeu? Mas a ideia é disso. Então, nós não podemos nunca dizer assim, ele vai fazer isso, assim como a gente não pode dizer que ele não vai fazer. Todas as possibilidades são consideradas sempre. Exato. Gente, eu quero falar agora das atividades para quem tem autismo. O que é o ideal, o que tem que ser feito com algum controle a mais. A gente também questionou o Luciano sobre este assunto e ele explica como a tecnologia deve ser usada e o que deve ser evitado. Muitas profissões do futuro serão baseadas em tecnologia, mas uma coisa é o uso profissional da tecnologia, outra coisa é o uso eventual e o uso recreativo. Quanto mais eu fico dentro de um uso, recreativo, eu me isolo. Me isolo da própria família. Uma criança que fica muito em telas se isola da própria família, abdica de atividades físicas e a nossa saúde está toda interligada. A gente precisa da atividade motora para o desenvolvimento cerebral. Não é uma questão eu não gosto, tem coisa que tem que se fazer porque se deve, é importante, não só pelo que se gosta. Né? Então, assim, ter atividades escolares, momentos de atividades escolares, um ambiente adequado, horários para fazer uso. Ela vai ser youtuber? Legal, mas da mesma maneira que a gente não vai deixar uma criança, vamos supor, que queira fazer engenharia, só agora lidando com atividades de engenheiro. É uma criança. Então, muitas profissões, e possivelmente ela vai ser de sucesso nisso, mas nesse momento, o uso restrito ou excessivo pode não colaborar com uma melhor integração social. Então, proporcionar atividades físicas, um excelente hábito de sono, um padrão alimentar adequado, atividades escolares. Então, tudo pode. O problema é dosar. Nada pode ser abusado. Andréia, tu ouviu agora as palavras do especialista. Tu, inclusive na tua fala anterior, tu mencionou que já existe um certo reconhecimento de que a Kathleen precisa um pouquinho menos de rede social, de aparelhos eletrônicos, né? Sim. Como é que tu pretende conduzir isso a partir de agora? Não, eu já tô tirando dela aos poucos, né? Uhum. Até foi o doutor mesmo que me falou. Ele falou pra mim, eu tirando aos poucos, agora sim eu não vou conseguir tirar dela imediatamente. Como ela ficou da pandemia muito tempo dentro de casa lidando, ou ela estava no computador ou ela estava no celular, aí agora eu tô tirando aos poucos, porque ela fica amanhã no colégio, né? Ela tem uma aula de tarde, uma vez por semana, e agora ela vai começar a fazer as coisas, a psicóloga, vai fazer psicopedagoga, vai fazer TO, e aí eu vou começar ela ter as rotinas dela certinho e ter um horário certo para poder usar o celular ou o computador, né? Para aí sim ser um youtuber completo. É, sim. Futuramente. Futuramente, quem sabe, né? Me conta, como é que tu vê essa situação? Que tem que ter o equilíbrio sempre, né, Miriane? Com certeza. Uma palavra que o doutor falou que é muito importante, a gente sempre deixa muito claro para os pais, é a questão de rotina. Né? Então, a criança ter uma rotina. Outra coisa que eu acho muito importante que o médico falou foi essa questão das atividades físicas. Então, é muito importante, a gente sempre recomenda aos pais, né, que eles tenham uma atividade física. Andar de bicicleta, caminhar, jogar bola, não tem necessariamente que colocar num esporte, numa escolinha, não. Mas, sabe, porque isso é uma das formas de tu tirar realmente da frente de um celular, da frente do computador, que a gente sabe que durante a pandemia isto era o indicado, eles precisavam estar, a gente sabe. Isso é um drama que hoje em dia os pais estão vivendo, né? Porque teve um momento que era importante,
neste momento o importante é a gente conduzir para que diminua esse contato, né? Então, assim, é muito importante sim a rotina, a atividade física e o regramento, né? Porque sem regramento não existe evolução. Tem a questão também, eu andei lendo com relação à questão do sono, por exemplo, que o autista, alguns têm dificuldade de dormir. A questão dos aparelhos eletrônicos também influenciam bastante nisso, né? Com certeza. Uma das coisas que eu sempre trabalho muito, eu atendo muitos adolescentes autistas, né? Então, uma coisa que eu sempre digo para eles, né? Que se eles vão dormir às 10 da noite, 9h30, eles têm que sair da frente do celular, da frente da TV, da frente do note, da frente do computador. Por quê? Porque eu explico para eles que aquela luzinha, a luz da TV, a luz do celular, tudo aquilo agita, te deixa inquieto. Então, tu tem que meia hora antes de dormir, tu já sai da frente da TV, tu já desliga o celular. Não é ir para a cama e botar do lado e ficar olhando até o último segundo. Não, porque aquilo ali deixa a pessoa mais inquieta. Então, tu já tem que meia hora antes desliga, vai dar uma caminhadinha dentro de casa, ou vai ler um livro, ou sei lá, vai olhar para a janela e vai ver o nada, entendeu? Mas assim, ó, se desligar das mídias, meia hora antes, se desconectar, meia hora antes de dormir. O sono é diferente. Deitar ou sentar, ter pensamentos bons, pensar como é que vai ser o outro dia, recapitular o que fez de bom hoje, o que não deu certo e que amanhã vai dar. Isso vai fazendo, isso é uma questão de rotina, é aprender a fazer isso. Eu tenho um menino, tem 13 anos, ele comentando comigo, que quando começou as aulas, ele começou a fazer isso, porque eu trabalhei com ele isso, né, assim, eu devo começar a fazer a coisa certa, não esperar que as notas fiquem ruins para tomar uma atitude. E ele esses dias estava me falando, disse, Miriane, se eu não, meia hora antes, se eu não me desconecto, eu não consigo mais dormir. Rotina. Ele disse assim, porque eu já criei um hábito de me desconectar. Ele disse, já aconteceu 2 vezes, de eu desligar o celular e eu tentar dormir, eu não consigo. Então eu preciso disso. Então ele já entrou numa rotina saudável, entendeu? E isso tudo é uma questão de segmento, de tanto fazer, uma hora a gente aprende. É isso então, André? É isso mesmo. É o que eu faço lá em casa. Um pouco antes eu dou, como ela toma remédio para dormir, né? Aí eu dou banho nela e uma meia hora eu digo, não, agora nós vamos deitar. A mãe conta uma historinha, eu converso um pouco contigo para ti, porque até como a Miriane diz, a luzinha que fica do celular, ela mesmo diz, tira do meu quarto porque me incomoda. Porque aquilo fica na cabeça dela e aí a gente tira tudo, abaixa a televisão e tudo, para ela poder o remédio fazer efeito e ela poder dormir, né? Porque ela já reconhece. Ela mesma já reconhece que a luz do celular incomoda. Legal. André, eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história, da Kathleen, compartilhar com a gente, por se abrir para a gente e também ajudar a levar informação a quem nos acompanha. Dicas importantes para quem também está vivendo essa situação. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. A gente vai agora para um intervalo rápido e na volta você vai conhecer a história de outra família que também tem um autista em casa. Uma história que envolve rejeição, mas também tem a dedicação de muitos profissionais para um bom desenvolvimento. A Miriane continua aqui comigo para debater esse assunto. Não vai sair daí porque o intervalo é super rápido. Até já! NT Sul especial desta sexta-feira, dia 22 de abril, está de volta. Falei que o intervalo era rápido e eu já estou aqui, sigo acompanhada da psicopedagoga e neuropsicopedagoga Miriane Nunes, porque nós estamos no Abril Azul, mês da conscientização do autismo. E para dar sequência a este programa todo especial, eu quero convidar você aí de casa a conhecer o Iago, um menino de 7 anos, super planejado pelos pais e que veio cheio de amor, como eles esperavam, mas também trazendo uma surpresa. Como que foi o diagnóstico, a descoberta do autismo? A gente notava algumas falhas no desenvolvimento dele, né? Questão de fala, ele falava em torno de 3, 4 palavras, ele já tinha em torno de 8, 9 meses para quase 1 ano. Ele não imitava, assim, questão de beber no copo, ele não tomava, era só mamadeira.
no falar. A gente chamava ele não atendia pelo nome, a gente desconfiava que ele pudesse ter algum problema de audição. Ele jogava os brinquedos, ele não brincava e não sabia a funcionalidade do brinquedo, né? Não apontava, né? Ele usava nós pais como instrumento para pegar o suco, para acender a luz, para pegar o brinquedo. Nunca com a mãozinha dele. Nunca com a mãozinha dele. A gente sabia que ele necessitava de uma ajuda, né? E, claro, foi chocante a função do receber o diagnóstico, mesmo a gente tendo a desconfiança, né? Como qualquer outra mãe, a gente programa. Muitas vezes o filho não vem programado, mas ele foi um filho muito bem programado, foi um filho muito bem pensado. Foram 5 anos de tentativas de gravidez. Foram noites sem dormir, pensando e projetando o futuro. Será que ele vai aprender? Será que ele vai falar? Será que ele vai se desenvolver? Será que ele vai conseguir aprender alguma coisa? Ele vai conseguir desenvolver? Nessa floresta havia um macaquinho sapeca que não conseguia ficar parado e o macaquinho costumava atormentar o burro todos os dias, pois fosse puxando o rabo dele ou atirando coquinhos em sua cabeça. Às vezes ele pulava a copa das árvores direito nas costas do búfalo. Adorei a tua história, muito linda. Que tal, Miriane? O Iago teve, a gente percebeu, percepção por parte da família, desde bem cedo, precocemente, né, da condição dele, ainda que para a família fosse uma coisa bem difícil, né? Eu acho que é para toda a família, né? Exatamente. O Iago é um paciente nosso lá da clínica, né? E é de uma família admirável, né? Os pais, assim, ó, sempre desde o início, né? Batalharam, buscaram as terapias, são bastante frequentes, assíduos, pontuais, né? O Iago é um menino que meu Deus do céu, ele despertou de uma maneira, sabe? Assim, ó, durante a pandemia, a gente pode dizer que é uma dos nossos pacientes que teve um resultado oposto de a grande maioria das crianças. Avançou. Muito, ele avançou muito, né? E a gente acredita muito mérito a essa família, que sempre foi muito disciplinada, né? Então a gente vê, assim, a importância de os pais, mesmo com o luto, que a gente diz, de viver aquele luto, né? Tu recebeu um diagnóstico, bem como a Mari diz, tu não planeja nunca que saia alguma coisa fora da dita normalidade. Saiu um diagnóstico que não era esperado, sofre, né? Óbvio, é evidente, né? Eu acho que só quem vive é que sabe, eu sempre digo isso, né? Eu falo enquanto terapeuta, eu não tenho essa vivência, né? De viver esse momento. Mas a gente sabe, assim, ó, que viver o luto é uma experiência que eles vivem, mas os pais não têm muitas escolhas a não ser ressurgir das cinzas e dar um jeito, né? Pelo bem dos filhos. E isso essa família fez muito bem feito e faz muito bem feito, né? Então é muito importante, sim, a pessoa, tendo o diagnóstico, né, procurar ajuda, procurar terapias, porque com certeza, quanto mais estimulada a criança, mais evoluções pode ter e pode vir a chegar a ser o Iago da vida. Que legal. Gente, e quando se descobre um desafio como este, a família logo se preocupa. E agora? Descobriu que tem um filho autista, que a criança tem transtorno do espectro autista. O que e como fazer para conduzir isso da melhor maneira possível? Que a rotina vai mudar todinha é fato, mas como se adaptar dentro disso e com quem contar? A Mariângela descobriu tudo isso no dia a dia, na prática. Para ti como mãe, é um presente ver toda essa evolução. É uma dádiva, sabe? A gente vê que o nosso trabalho como pais, né? A gente dedicar o nosso tempo, a nossa disponibilidade e principalmente o acreditar que todos eles podem, né, de acordo com a sua habilidade, com as suas potencialidades, que eles podem conseguir, eles podem evoluir. Basta que nós, pais, acreditemos primeiro que eles podem fazer a nossa parte, né? De estender, né, essa parceria de pais, escola e terapia. Quando ele começou a falar com 3 anos e o foco dele era o inglês. Num primeiro momento aquilo me assustou, porque como ele não sabia muitas palavras
na nossa língua, aquilo ali me assustava. Assim, ele vai aprender o português algum dia, ele vai conseguir se comunicar. O inglês está muito presente. Nossa, acho que está mais desenvolvido que o próprio português. Lindo de se ouvir, de se ver tudo isso, né? Eles surpreendem, né, Miriane? Eles conseguem, de uma certa maneira, surpreendentemente, surpreender. Porque a gente tu mencionou lá no início, que a questão da estimulação, a questão de oferecer oportunidades, pode ser que eles correspondam, pode ser que não, mas tem que se tentar porque eles podem e geralmente eles surpreendem. Com certeza. E uma fala da Mari que é muito importante, a família acreditar. Se a família não acreditar, não existe terapeuta bom. Não existe terapeuta bom, não existe clínica boa, não vai existir escola inclusiva. Tem que estar junto no processo. Junto e encabeçando e lutando. Assim, ó, a vida é uma luta. A vida de um pai de autista é uma luta. Mente quem diz que não é, porque é uma luta. Porque tudo aquilo que sai da normalidade, a sociedade, infelizmente, ela não está preparada para receber e para acolher. Então, os pais vão ter que botar a cara e vão ter que lutar e vão ter que batalhar. Mas a luta fica mais leve com parcerias. Então, pais têm que procurar apoio. Cachoeira do Sul tem muitos apoios. Tem apoios públicos, tem apoios particulares. Então, assim, ó, tem que procurar apoio, né? Porque é uma forma de tu tornar mais leve a tua caminhada e de tu ver sucessos, né? Porque o Iago, ele é um sucesso visível, porque existiu desde o início um acreditar na família. E tem o lance também de estar junto à família, as pessoas do entorno, para saber como lidar, né? Porque não é só a mãe saber como lidar com o filho. Quem convive com essa criança também tem que saber como lidar, né? Com certeza. E aí a gente volta àquela fala que a gente teve no início. Antes de ser autista, o Iago é uma criança. Então a gente também, por exemplo, a Mari, né, e o Alexandre, quando receberam o Iago, eles não sabiam como educar uma criança, como qualquer pai. Então eles foram aprendendo a educar esse filho, né, a colocar as possibilidades para essa criança. Então, assim, é muito importante que a gente esteja aberto para o aprendizado, tanto pais quanto terapeutas, porque a gente aprende diariamente, a gente está sempre aprendendo com eles, né? Então é muito importante isso. Sem parcerias eu não acredito realmente que possa existir evolução. E não tem idade, né? Porque o autismo, ele é descoberto, ele pode ser diagnosticado em várias faixas etárias, né? Com certeza, pode ser diagnosticado. Agora, esses dias mesmo, apareceu na TV um pai, um avô, que levando o neto em umas terapias, descobriu que era autista. Com 72 anos de idade, a pessoa se descobrir autista. Então, o autismo não tem idade para tu descobrir. Isso prova que a vida dele foi uma superação, que ele conseguiu viver tranquilamente. Exatamente. Com o autismo que ele tinha. Exato. Situações e situações, né? Gente, o envolvimento de tantas pessoas no tratamento auxilia em uma coisa muito importante que o neuropediatra Luciano Hartmann fala: garantir tratamento constante, porque o autista aprende o tempo todo, como a gente já disse aqui e a gente mostrou para vocês também. Olha só o que ele disse. Eu gosto de falar em tratamento full time, tempo integral. Um tanto é feito com terapeutas, um tanto é feito na escola e o restante todo é feito em casa. Eu gosto de entender que a criança, ela está todo o seu dia produtivo, ela está recebendo estímulos bons, estímulos adequados. Porque ela é uma esponjinha, ela absorve tudo. Se ela tiver uma esponjinha encostada em água suja, absorve água suja, né? Então, sempre, olha, ela só não está em tratamento quando está dormindo. Isso é o tratamento que eu acredito que vai funcionar. A família faz a parte dela, sempre recebendo qualificação, a escola faz a parte importantíssima dela e os terapeutas fazem a parte deles. Aí sim, com essa união de esforços, sempre aquela criança vai ter o seu máximo do potencial desenvolvido. Cada um tem um potencial, não há limite para ninguém. Uns vão ter um comprometimento maior, outros vão ter menor. A gente não sabe o potencial de cada um, portanto, a gente estimula de forma super intensa todos. Todos podem melhorar e vão. O transtorno do espectro autista não é um transtorno regressivo, não é degenerativo. Alguns casos são muito difíceis mesmo, principalmente para a família. Ninguém passa mais angústia que uma família. Então a família tem que ser acolhida. Mas todas as crianças, se receberem adequadamente intervenções, elas vão melhorar. E aí, Miriane, é isso mesmo?
É isso mesmo. Eu acho que uma coisa que o Dr. Luciano falou, e eu acho que é muito importante a gente sempre considerar, é o quanto a gente tem que respeitar as famílias, né? Nenhum pai, nenhuma mãe planejam errar. Ninguém abre os olhos de manhã e planeja, eu vou errar com meu filho. Mas muitos pais, nesse processo de educar, autistas ou não, erram. Normal. Eu sou mãe, é normal, né? Então é muito importante a gente acolher esses pais, porque eles já estão tão fragilizados, eles já estão tão machucados, eles já estão tão excluídos, que como é importante um terapeuta, uma escola, um vizinho, um amigo, acolher. Não tentar achar o erro, aonde ela errou. Ah, tá, por exemplo, assim, a criança tá demais nas mídias. Não vamos botar o dedo na ferida dessa mãe e dizer que ela deixa essa criança ficar muito tempo. O que dá para fazer para ajudar? Como que eu posso ser útil para essa família, né? Aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? De também conhecer a condição do autista para saber como lidar com ele, como ajudar. Exatamente, isso é muito importante, né? Eu acho assim, muito importante mesmo. E o que o médico, o doutor Luciano também fala, a importância de sermos estimuladores constantemente. E a gente entender que tudo aquilo que a gente passa, de alguma maneira a criança vai receber. Então, esponjinha. Esponjinha. Então a gente tem que cuidar. Não adianta nada, por exemplo, a criança ir para uma terapia e ela receber estímulos adequados, tá? Por exemplo, assim, receber um não, por exemplo. Ele vai para a terapia, ele vai receber um não, mas não faz parte da vida, tem que receber um não. E aí em casa não houve um não nunca. Não adianta. Não adianta porque o terapeuta não vai ser bom, a escola não vai ser boa. Então, assim, é muito importante, eu volto a bater nessa tecla, a parceria. É muito importante a gente trabalhar juntos, porque assim, senão não acontecem os resultados positivos. Ok. Gente, todo esse apoio faz toda a diferença. Especialmente quando dentro da própria família ou entre amigos, isso não existe. Isso é mais uma coisa que tantas famílias, assim como a do Iago, acabam tendo que lidar. Quando chegou o diagnóstico, ao invés da gente ter o acolhimento, a gente teve o preconceito, né? De ouvido da própria avó materna, que o filho era retardado, que o neto era retardado. O neto não falava, então ele tem que aprender línguas, né? Só que para tudo a gente precisa adquirir conhecimento, né? Isso não só a família. Eu acho que nós pais, a gente tem que procurar constantemente entender o que esse universo autista é. Porque quando eu recebi o diagnóstico foi exatamente isso. No meio daquele pranto, daquele choro, daquele desespero, eu tentava entender como eu poderia abordar ele, como eu poderia ajudá-lo, né? E a gente encontrou muito afastamento, muita exclusão. E até hoje são poucos que a gente pode contar. E a parceria mais é marido e mulher para ajudá-lo, né? Deve ser uma situação bem triste, né, Miriane? Nesse caso especificamente, eu acredito que esse é só um dos tantos casos, né, em que a questão do autismo, né, da diferença é vista como algo negativo, como algo ruim, que é rejeitada. E por um ente querido que deveria, de repente, estar ali acolhendo, estando junto, né? Eu não consigo imaginar a dor de um pai, de uma mãe, né, a proporção da dor, porque é o bem maior dessa família, desse pai, dessa mãe, aquele filho, né, e aí tu sentir a rejeição, né, deve ser algo assim muito difícil. E aí eu vejo a importância deste momento que a gente está vivendo agora, deste programa, de dar a ênfase, né, para falar sobre o autismo, né, é muito importante, porque nós não temos mais tempo. Nós não temos mais a oportunidade, eu digo sociedade, de ficar dizendo que não é o local para estarem, não é a escola para ficarem. Não, nós não temos mais que pensar nisso, hipótese nenhuma, porque o espaço é deles. Então nós temos que nos adaptar a eles e não eles se adaptarem a nós. Então nós temos que nos conscientizar, sim, que o mundo está cheio de autistas, com diagnóstico e sem. Muitos, e nós não temos escolha a não ser acolher, porque assim, a gente tem sempre que ter assim, uma palavra que é evidente, né? Empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar dessa mãe, de todos os outros. Da família, né? Porque a gente tem falado muito aqui na questão da condição do autista, mas tem
em torno de tudo isso, geralmente a mãe, o pai, né, os parentes mais próximos, né, que sofrem junto e que sentem na pele tudo isso, Com né? certeza, com certeza. Nós temos casos, assim, de famílias que têm uma ferida, sabe, muito grande, muito difícil de cicatrizar, entendeu? Porque viveram situações, assim, ó, meu Deus, muito, muito tristes, né? Então eu acho que o daqui para diante, pelo menos, né, com um programa como esse que está sendo apresentado, né, que a gente pare e pense, né, o nosso filho está ali numa escola regular, né, tem um colega autista, sabe? Como é que o meu filho está sendo educado para receber esse coleguinha? Para acolher esse colega? Para conviver com... Exatamente. Que comentários eu faço em casa enquanto mãe sobre esse coleguinha, né? Então eu acho assim, ó, nós temos que ser um mundo mais do que nunca acolhedor e não de exclusão. É muito importante isso. É, muito importante e a se destacar que é responsabilidade de cada um, né? É missão de cada um, né? Com certeza, né? Essa coisa de... Eu lembro, né, assim, ó, de ouvir quando os meus filhos começaram a entrar na adolescência, que eu sempre pensava que o filho dos outros é problema meu. É problema meu. Por quê? Porque se o filho do outro tomar um porre e pegar um carro, ele pode atropelar o meu filho. Matar o meu filho atropelado. Então, o filho dos outros é problema meu. Então, tudo é problema. Então, o autista que está na sala de aula, ele não é meu filho, mas ele é colega do meu filho. Então, é problema, é envolvimento que tem que ser meu. Eu tenho que educar meu filho para receber esse coleguinha, para respeitar esse coleguinha no tempo dele, né? Então, nós temos que ser mais acolhedores. Nós, enquanto adultos, nós temos um papel muito importante, que é o que nós estamos passando para as crianças. É toda uma engrenagem que precisa ser calibrada, tem encaixada, né? Para que possa ela andar com tranquilidade, né? Com perfeição. A Mariângela não esteve aqui com a gente no estúdio, pessoal, mas eu quero agradecer de coração a ela por ter contado essa história de tantos desafios, mas também de tanto amor. Mariângela, muito obrigada. Eu tenho certeza que tu, Iago e toda a família estão neste momento acompanhando a gente e assistindo com a gente a esse NT Sul especial. Mais uma vez, obrigada pela tua participação, pela disponibilidade em participar com a gente, viu? E a gente vai agora para mais um rápido intervalo e na volta o nosso foco é nos familiares das pessoas com autismo. Falamos um pouquinho sobre isso agora há pouco. Essas pessoas também precisam ser acolhidas e você vai entender melhor esse tema no bate-papo com uma empreendedora que tem um projeto muito legal voltado para isso. É já, depois dos comerciais. Não sai daí. Voltamos para o nosso último bloco deste NT Sul diferente e especial, que está falando sobre um assunto que precisa de atenção, o autismo. E eu tenho aqui ao meu lado a Miriane Nunes, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, que está trazendo informações super valiosas para a gente, num bate-papo muito especial. Nós já falamos aqui sobre diagnóstico, aceitação, rejeição, apoio, lutas, atividades para o desenvolvimento dos autistas. Isso tudo faz parte da rotina de quem tem uma pessoa com espectro autista na família. Uma rotina que é virada de cabeça para baixo quando vem essa notícia, quando vem esse diagnóstico. Ele ou ela é autista? Aí a família corre para garantir qualidade de vida para essa pessoa, mas quem é que cuida desta família? Eles também precisam de acolhimento. O que a gente falava agora há pouco, né, Miriane? Com certeza, é muito importante o acolhimento, né, o apoio para essas famílias, né, porque é um luto, é um momento de enxergar o filho como ele é e ter que lutar para conseguir com que ele tenha sucesso, que não sofra, porque muitos pais pensam muito, né, no que não quero que meu filho sofra, né? Então tu imagina, realmente esses pais precisam de um apoio, de um acolhimento muito grande, é muito importante. Porque eu acho que vem também aquele pensamento, no momento que tem o diagnóstico do autismo, a mulher, naquele instinto maternal, tem aquela questão, como tu disseste, de proteger, porque o meu filho é especial, o meu filho, de repente, vou ter que proteger ele do mundo, mas na verdade, às vezes, tem que deixar também que ele enfrente o mundo, né, em alguns momentos, com né? certeza, e junto com isso também vem muitas vezes a culpa, né? Não raro os pais se sentem culpados, né? São julgados,
né? Então, tem tudo isso, além de tudo que eles têm que viver, os gastos, porque às vezes assim, o pai vai botar a mão, vai calcular, porque é um investimento muito grande, terapias, muitas mães deixam de trabalhar fora para poder acompanhar os seus filhos nas terapias. Então, assim, tu receber um diagnóstico de um filho autista é uma mudança na vida de um casal, uma vida de uma família, muito grande, né? Não raro, pais abandonam o lar, a mãe vai ter que tocar sozinha a vida. Então, assim, é realmente assim, é um momento de nós, enquanto terapeutas, enquanto sociedade, nós temos que ter um olhar de amorosidade. Porque se nós não tivermos esse olhar de amorosidade, as coisas se tornam mais difíceis do que naturalmente já vai ser. Porque não dá pra gente romantizar, né? Eu acho que o Dr. Luciano deixou muito claro isso, assim, que tem casos que são casos muito difíceis, não é todos os autistas que a gente consegue, né, com que eles falem, com que eles evoluam de uma forma significativa. Não, nós temos casos, assim, ó, que nos angustiam, né? E é muito complicado para nós, enquanto terapeuta, tu ter que chegar para um pai, para uma mãe, depois de 4, 5 meses de terapias, e o pai e a mãe dizer, mas ele conseguiu só isso. E a gente pensar, meu Deus, realmente conseguiu só isso. Mas ainda bem que conseguiu isso, mas foi só isso, sabe? Então, tem muitas vezes que é muito angustiante. Claro que, graças a Deus, a grande maioria consegue muitas evoluções, mas nós temos casos que não. Nós temos casos de crianças que às vezes ficam anos numa terapia e as evoluções são mínimas. E aí tu imagina a cobrança desses pais em relação a eles mesmos, as famílias cobrando desses pais, né? Então é uma situação que requer amorosidade. Amorosidade, fundamental. Gente, para aprofundar ainda mais esse assunto, nós vamos agora conhecer um instituto criado com um único objetivo: acolher. O Empatia-E é uma organização criada e comandada por uma mulher que entendeu, a partir de uma experiência, a importância de acolher e cuidar de quem cuida, neste caso, as famílias que recebem o diagnóstico de filho com deficiência. E eu vou conversar agora com uma pessoa que descobriu, por experiência própria, que as mães precisam de tanto cuidado quanto os filhos. Parece um lugar comum, né, falar sobre isso, mas a gente acaba esquecendo que quem cuida também precisa ser cuidado. A Mônica criou uma organização, um instituto, que é voltado diretamente ao acolhimento, ao atendimento, ao suporte a mães de crianças especiais. Então ela está aqui do meu lado e a gente vai falar sobre essa experiência importante e decisiva para essas mães que, para além das cobranças que a maternagem já traz para a gente, que é mãe, essa dificuldade extra aí de se superar frente ao inesperado. É isso, né, Mônica? Boa tarde, obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Então, é verdade, a maternagem traz com ela, né, uma série de desafios. E esses desafios a gente já está meio que acostumado que vai acontecer, né? Então, a mamada em livre demanda, o bebê que vai chorar muito, o bebê que vai ter cólica, o pouco sono, mas a gente não está acostumado a pensar de que, além dessas coisas, a maternagem pode também trazer para a gente um bebê que a gente chama de bebê inesperado, né? Que pode ser o bebê com síndrome de Down, com outras deficiências, e mais para frente também uma criança que vai desenvolver um autismo. Mônica, a tua experiência foi com bebês prematuros, né? Não foi uma experiência de um dos teus filhos ter alguma deficiência, alguma peculiaridade, mas tu vislumbrou em determinado momento uma mãe enfrentando isso e teve esse start. Tô certa? É verdade, eu tive 3 meninos prematuros. Os meus 2 caçulas ficaram um tempo na UTI neonatal e o meu caçula ficou 59 dias numa UTI pediátrica. E eu enfrentei um período de muito medo do desconhecido, muito medo do futuro e muito medo de dar conta de que eu não conseguiria dar conta da situação que eu estava passando. E é muito difícil porque mãe não pode questionar. Então, eu ouvi mais de uma vez que eu estava no melhor hospital do Brasil, que eu não tinha por que reclamar, que meu filho estava muito bem atendido. Esse tipo de coisa que a gente ouve é muito dolorida, porque a gente vai se calando
porque a gente vai começando a se sentir ingrata com a vida, né? Então, tá no melhor hospital, tá sendo atendido pelos melhores médicos, realmente, do que eu estou reclamando? Eu estou reclamando de todo o chão embaixo dos meus pés que está faltando, né? E não estou sentindo ninguém para me ajudar a caminhar nessa falta de chão. A gente vai se enfiando numa concha e vai ficando cada vez mais sozinha. Acontece muito, né, Mônica, das pessoas receberem um diagnóstico do filho com qualquer particularidade. A gente inevitavelmente pensa, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que eu errei em algum momento? O que eu posso fazer para compensar isso? E não, é uma particularidade daquela pessoa, assim como um nasce alto, outro baixo, um branco, um negro, um gordo, um magro. É um ser humano único e ele precisa daquele atendimento único e não tem nada a ver com a gente. Essa situação tem acontecido. A tua organização traz esse conhecimento, essa libertação sobre a responsabilidade daquilo que vem e fortalece a mãe a lutar junto com esse filho. Justamente, ela precisa ter muito claro de que ela não tem culpa da condição física, ou da condição genética, ou da condição neurológica do seu bebê. Aquilo simplesmente aconteceu. Mas o meu filho não é um acidente, é o que a gente escuta. Meu filho foi muito querido. O seu filho não é um acidente, mas o que aconteceu com ele é chamado clinicamente de um acidente genético, um acidente neurológico. Então, são coisas pelas quais a gente não tem controle. Por eu não ter controle, eu também não tenho responsabilidade pelo que aconteceu. Se estava na minha barriga e o jogo deu ruim, a culpa do jogo ter dado ruim é minha. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ajudar essa mulher a deixar de lado. Não é culpa sua, não foi nada que você fez antes da gestação, durante a gestação, quando você era criança, não foi porque você brigou com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu marido. Não, simplesmente aconteceu. O olho especificamente para essa mãe é indispensável. Como é que a gente pode, a partir da tua expertise, trabalhar isso dentro da rede pública de saúde, por exemplo? Existe alguma alternativa para que essa mãe também seja atendida para além das necessidades do filho? Tu acredita que é possível a gente avançar nesse sentido? Eu tanto acredito que é possível a gente avançar nesse sentido, que a gente tem um projeto de acolhimento que a gente está tentando implantar nas maternidades públicas aqui de São Paulo, nas públicas municipais. Não está sendo fácil, mas a gente um dia chega lá. Tudo que essa mãe precisa, a gente fica, é uma coisa muito difícil que eu preciso dar para ela. Não, você precisa emprestar seu ouvido para ela. Não é que nesse primeiro momento ela precisa de uma equipe médica, de uma equipe multidisciplinar, nada disso, né? Tudo que ela precisa é de alguém que a escute e que valide seus sentimentos. Como é que eu posso acolher essa pessoa sem aquele trocadilho? Mas tu tem uma casa boa, tu tem um emprego, poderia ter sido pior. Ninguém está fazendo comparativo aqui do que está ruim e o que está bom. Ela está precisando de um acolhimento naquele momento. Como que eu devo agir? Primeiro você pode perguntar para ela como é que você está. Porque todo mundo perguntou para ela como é que está o seu bebê. Ninguém pergunta para ela como é que você está, o que você está sentindo com tudo isso que está acontecendo. Quando você dá essa oportunidade para ela falar, você está abrindo uma porta muito especial para ela. E ela vai poder te falar tudo aquilo que ela está sentindo. E a gente vai só ouvir, a gente não vai julgar. A gente vai ser ali um ponto de apoio para ela. Quando a gente está falando, agora a gente está nesse especial sobre o transtorno do espectro autista. A gente fala de mães de crianças autistas, muitos são diagnosticados muito tarde, a mãe de repente ouve lá no grupo de mães, o fulaninho é estranho, né? O fulaninho não se integra, o fulaninho não acompanha a turminha, a professora eventualmente despreparada, a gente está avançando nisso agora muito recentemente, ele não consegue acompanhar a turma, quem sabe procura um médico, ou quem sabe ele vai para uma escola especial. O que a gente faz com essa mãe? Como é que a gente trata isso? Aonde que a gente errou enquanto humanidade, que foi mais fácil dizer que isso é um problema, a gente tira da frente, ao invés de acolher e tentar resolver? Onde a gente errou
eu acho que eu posso dizer que a gente errou porque a gente nasceu ser humano, né? E o ser humano tem a sua questão ali de ser egoísta e de ser egocêntrico, né? Então, o problema do outro nunca vai ser o meu problema, né? Mas se a gente pensar que eu posso aprender com o problema do outro, ou que eu posso me colocar no lugar do outro para perceber como ele está se sentindo, né? A gente já começa ali a fazer um acolhimento. Quem consegue ter acesso ao Instituto e atendimento, informação, como é que funciona? Vamos dar esse serviço. Toda pessoa pode ter acesso ao nosso serviço. A gente tem o nosso site, a gente tem as mídias sociais, as pessoas têm acesso ao meu telefone pessoal. A gente também capacita outras instituições para fazerem esse trabalho de acolhimento que a gente faz. Quando o Instituto nasceu 8 anos lá atrás, eu falava que o nosso objetivo era um dia não precisar mais existir, porque ia ter gente fazendo acolhimento em todo cantinho do Brasil. Então, que o nosso trabalho, a gente teria cumprido a nossa função. Então, na verdade, é isso que a gente quer, capacitar outras pessoas, outras instituições, outras organizações, para que elas também possam fazer esse atendimento. Vamos encerrar esse papo com uma mensagem tua aí, a partir de tudo que tu tem vivenciado nestes 8 anos de Empatia E. Eu costumo dizer para elas que às vezes chove, né, na nossa horta, e às vezes chove muito e muito forte, e que junto com essa chuva vem a escuridão da noite, mas que vai chegar o sol de manhã cedo e que vai ficar tudo bem. Então, por mais difícil que esteja agora, se você arrumar alguém que caminhe com você nesse período de escuridão, você vai vibrar daqui para frente, porque o sol vai voltar a brilhar e vai deixar de sofrer, vai deixar de chover. Eu acho que se a gente pensar que amanhã é um outro dia e que o amanhã traz para a gente todas as oportunidades de recomeços, né, a vida vai ficar mais leve. Com certeza vai ficar mais leve, e como essas famílias precisam disso, né, gente? De mais leveza para encarar as dificuldades que surgem. O NT Sul especial de hoje está terminando e eu quero muito agradecer a Miriane pela companhia e por trazer tanta informação valiosa para quem está em casa. Miriane, mais uma vez, muito obrigada, viu? Imagina, um prazer é meu vir colocar e falar sobre situações, né, que a gente vive no dia a dia, né, e que é importante, sim, toda vez que a gente vai falar sobre isso, faz com que a gente repense como que está fazendo o trabalho, como que está, né, refletindo dentro das famílias o que a gente faz. Então, este momento serve de uma reflexão e de um remexer e um rever o que está sendo feito. De bom a gente continua, o que não está, a gente tem que melhorar. Eu agradeço imensamente ter a oportunidade de estar aqui. Ok, foi muito bom poder contar contigo, viu, Miriane? Mais uma vez, muito obrigada. E você já sabe que pode acessar o nosso site, porque todo esse conteúdo vai para lá, tvcachoeira.novotempo.com. Lá você vai poder conferir também a entrevista completa da Thelma com o neuropediatra Luciano Hartmann. Aqui foram só uns trechinhos, porque o tempo é curto. Mas dá uma olhada no site, porque vale a pena conferir este bate-papo na íntegra. E aqui na tela da TV, a gente volta na segunda-feira ao meio-dia. Encontro marcado. Tenha uma ótima tarde, um excelente, especial e abençoado final de semana. A gente se vê. Tchau, tchau.